já pude assistir a nova obra GOAT e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. GOAT conta a história de Cameron Cage, um jogador de futebol americano que teve uma convulsão e foi acidentado em campo. Ele não conseguirá tanto mais se desenvolver, aparentemente, no seu esporte. Entretanto, uma oportunidade de ouro surge. Ele, mesmo diante dessas circunstâncias, é oferecido a uma vaga em um dos maiores times para justamente estrear no lugar do maior jogador estadunidense do momento, chamado GOAT. Assim, o jovem Cage aceita essa oportunidade, mas primeiro ele tem que passar uma semana treinando com o GOAT. Entretanto, uma série de coisas estranhas vão acontecendo nesse treinamento e cada vez mais vai ficando estranho e obsessivo em relação ao futebol americano. Afinal, será que Cage conseguirá se manter nessa área, virar uma lenda assim como o GOAT, ou será que não? GOAT conta a história justamente desse personagem de Cameron Cage, esse jovem que busca justamente se estabelecer nesse tal esporte. Esporte esse que foi extremamente incentivado pelo seu pai, o qual ele perdeu em acidente alguns anos antes da trama do filme, e que amava o futebol americano, enfim. E tem toda essa relação paternal, né, entre o personagem e o futebol americano. Será que ele de fato conseguirá ficar nessa área, mesmo com esses desafios que o GOAT impõe sobre ele? E quem será essa figura de GOAT, interpretada pelo Marlon Wayans, né, essa figura temerosa, mas será que tão temerosa assim? Enfim, essas são as questões levantadas aparentemente por GOAT, mas vai além disso. E eu devo confessar aqui no início da crítica que eu fui assistir o filme com expectativas mistas. Eu não sabia se eu ia gostar ou não. Eu estava com muita expectativa para o projeto anteriormente, mas uma série de críticas tomou conta, né, das redes sociais norte-americanas. E aí eu fui assistir o filme e, diferentemente dessas redes sociais norte-americanas, eu tenho uma opinião um pouco diferente. Isso porque GOAT é um filme que, apesar de ter todo esse tom do terror, um terror mais conceitual, eu diria, remetendo ao próprio Jordan Peele, o qual produz essa obra, tendo toda essa questão, né, psicológica, invadindo o psicológico desses personagens, explorando em tela, GOAT é um filme que não se leva a sério em instância alguma. Acompanhamos esse personagem de Cameron Cage, esse personagem que de fato parece ser o padrão, né? O personagem mais genérico possível. Um personagem que gosta de futebol americano, gosta da sua família, quer o melhor para ela, enfim, se vê nessa fama, né? Esse jovem que se vê em uma fama extrema. Um influencer quase de rede social, algo bem convencional nos dias atuais. Enfim, é um filme justamente sobre essa pessoa que é Cameron Cage, que é totalmente normal, totalmente disposta a crescer nessa vida, mas seguindo uma série de padrões, né, limites. Entretanto, logo de cara acompanhamos esse enfrentamento de Cameron Cage, esse personagem usual que justamente vive essa vida rotineira pacata, mesmo sendo essa celebridade extremamente conhecida, com esse personagem do GOAT, interpretado por Marlon Wayans, né, que vem de diversas comédias, né, filmes cômicos anteriormente. Aqui ele interpreta GOAT, essa figura obsessiva em relação ao esporte. Ele ama o esporte mais que quase tudo. É uma obsessão para ele, uma obsessão constante, porque traz fama, traz vitória, traz um sentimento quase divino para esse personagem. Esse personagem que é um lunático. É um personagem que ele de fato tem essa obsessão constante que contrasta logo no início dessa trama com o personagem de Cameron Cage. Então é justamente a relação desses dois e justamente suas deturpações. O que GOAT faz em relação a Cameron Cage para ele superar ele próprio, né? Para ele ser o seu sucessor, por assim dizer. Então, Cameron Cage vai enfrentando diversas coisas estabelecidas por esse personagem lunático, em meio a essa trama caótica, para se tornar o novo sucessor desse título de GOAT, por assim dizer. Em meio a essas questões do esporte em si, dessa conversa de onde você iria, né? Essa conversa extremamente usual, de onde você iria para chegar na sua fama, no estrelato, onde ter tudo que você quer, o filme se desvirtua para uma conversa quase divina, uma conversa
quase filosófica, mas uma filosofia que o próprio longa reconhece que é de boteco. É um filme que não tenta se levar a sério de maneira alguma. Acompanhamos diversas sinfonias, né, óperas clássicas até mesmo, sincronizadas com música de rap e coisas do tipo. É um filme que é uma sátira de si próprio, dos tempos atuais e do que ele mesmo, né, reconhece como atualidade. Então, acaba sendo um filme quase pós-irônico. É um filme que brinca com a sua própria estrutura, com esses próprios personagens. Temos aqui a figura do heteronormativo dessa década, né? E temos a figura de Marlon Wayans, essa pessoa que busca obsessão constantemente, quase um influenciador, mas um influenciador ainda mais perverso nesse contexto em que o filme apresenta, né? Um cara que tá aí só pela obsessão, e obsessão, o que a obsessão traz para ele mesmo. Essa obsessão que traz para ele fortuna, rios de dinheiro, mulheres, enfim, etc. Em meio a festas, em meio a essa curtição adoidado, que o filme retrata muito bem com uma série de cortes de câmera extremamente rápido. É um filme que justamente tem essa câmera quase trêmula nessas cenas em que evoca uma erotização em tela, uma curtição desses personagens em tela, etc. Em meio a isso, essa montagem translocada nessas cenas felizes, por assim dizer, de curtição, de drogas, de consumo de álcool, etc., temos essas cenas de terror mais introspectivas, que o filme reconhece justamente por ser absurdas, né? São cenas que são absurdas. Em uma dessas cenas acompanhamos Cameron Cage tendo uma série de alucinações, justamente por conta, né, de sua concussão anterior, né, por conta dessas condições que o personagem tem, né, no início da trama. Enfim, acompanhamos ele sendo pisoteado em uma de suas alucinações por uma espécie de bicho, mascote do seu próprio time. O mascote chega extremamente fofinho, etc., com uma espécie de picareta e arrebenta a cabeça de Cameron Cage em uma montagem extremamente pop, extremamente estilizada. Enfim, é um filme que nem nas cenas de terror tenta imprimir um senso de seriedade ou coisa do tipo. É um filme que aposta totalmente no pop, aposta nessa pós-ironia que o próprio filme joga o próprio espectador, ao público, de maneira constante, ininterrupta, eu diria. É um filme que pode ser enxergado como uma extrema baboseira, né? Um papo pseudo-intelectual, mas que o próprio filme reconhece que é pseudo-intelectual, que é um filme que não é para ser levado a sério de maneira alguma. Todos os personagens aqui são caricaturas de caricaturas. Eles não são somente a caricatura de um influencer, eles são a caricatura do que seria uma caricatura de influencer. Então eles são os extremos dos estereótipos, eles são esses personagens quase uma ficha em branco assim para se preencher com justamente a reação do público, né? Esse choque pelo choque, mas um choque pelo choque que cada vez mais vem sendo constante nessa década. Enfim, é um filme muito atual que quer justamente retratar esse momento em tela, em câmera. E ele preserva em sua fotografia todo esse senso mais estilizado, hiper estilizado nesse caso, nesse contexto. Ele se utiliza das cores para contar essa história, cores vibrantes, quase como se você estivesse em uma balada imparável. É um filme que ele justamente tenta pegar esse senso do pop e estilizar ainda mais. É um filme que é ininterrupto nessa constante derivação. Enfim, são personagens em meio às suas loucuras pessoais que cada vez mais vão crescendo sem limites nessa trama que cada vez vai ficando mais louca, vai jogando elementos ao alto, sem muita direção, sem muita questão, assim como o filme se apresenta justamente no início dessa narrativa. Claro, piada por piada não necessariamente faz filme bom. É um filme que, apesar de ter todo esse contexto de piada, ser sarcástico com sua própria existência e ter certos elementos de terror até que bem inseridos, uma fotografia dinâmica que de fato dá vida, por assim dizer, para essa obra, temos aqui uma obra que não é o ápice de sua excelência ou coisa do tipo. Ele somente é um filme, um longa, uma produção que trabalha com seu próprio sarcasmo interior, por assim dizer. É uma produção que ele tem
esses níveis de cinismo constante, uma produção que tem esses níveis exacerbados, né, dessa comédia cínica, mas que, mesmo assim, ele conflita um pouco consigo próprio. Temos cenas aqui em que o Gold tenta ser tratado de maneira mais séria, ser levado, e aí, claro, a obra tem os seus desníveis, por assim dizer. Momentos constrangedores em que o Gold, esse personagem totalmente caricato, até interpretado pelo Marlon Wayans de maneira caricata, porque ele não consegue se levar a sério em tela, ele faz caras e bocas, assim como ele faz nos filmes de comédia, um filme que totalmente se leva pela desrazão, não pela razão. Ele tenta ser levado a sério certas vezes na trama, principalmente mais ao seu final, a sua conclusão de personagem, e ele falha, claro, porque é um filme tentando tomar consciência de si próprio. Mas nesses momentos de ousadia criativa mesmo, de jogar qualquer coisa na tela e filmar da maneira mais interessante, da maneira que aquilo se comunica com os tempos atuais, aí sim que Gold, o filme no caso, acerta. É ousadia por ousadia, trama por trama. E o filme reconhece isso. Basta você gostar dessa pós-ironia, desse filme que nunca se leva a sério, nem no seu próprio fazer, ao retratar esses personagens como genéricos, como estereótipos de estereótipos, mas justamente ao tentar se levar a sério, né? Certas vezes, você pode não gostar. E claro, se você vai esperando que um filme assim do tipo se leve a sério, você também muito provavelmente não vai gostar, que eu acho que foi o grande caso que aconteceu para esse filme ser tão massacrado ou coisa do tipo. Eu não diria que Gold ao final é um grande filme, um filme que define muito bem todos aqueles tópicos que ele próprio tenta inserir ou coisa do tipo. Aqui temos esses personagens interpretados da maneira mais caricata possível, aparentando um filme de comédia e sendo um filme de comédia, dentro desse terror. E claro, faz isso bem. Ele também tem essa direção, essa câmera que constantemente se move de maneira frenética, representando, remetendo à nossa década atual, onde tudo é ansioso, uma câmera ansiosa para uma história ansiosa e absurda ainda. Temos esses elementos narrativos que ainda assim entram cada vez mais no plano. Coisas até mesmo sobrenaturais são jogadas aqui nesse roteiro e nem ao menos se dão sentido. É um filme que quer trabalhar essa falta de sentido mesmo, mas não para um papo intelectual ou coisa do tipo, apenas para causar, por assim dizer. Mas claro, não é por isso que ele é de todo bom ou coisa do tipo. É um filme que atua em circunstâncias boas e ruins ao mesmo tempo. Enfim, ele tem um pouco dessas duas coisas, por assim dizer. É um filme que trabalha muito bem a ousadia, o absurdo, mas que ao tentar trabalhar um pouquinho mais sério seus personagens, seu enredo, seu contexto, ele acaba falhando por si. Então eu vou colocar aqui para o filme Gold uma nota 5.5 de 10. Não é um filme que eu odiei, que eu achei esse mar de besteira, besterol. Na verdade eu até mesmo achei, mas eu achei um mar de besterol proposital. É um filme que ele tenta comentar sobre essa sociedade que é um besterol por si só. Essas pessoas, influencers, né, jogadores de futebol que se acham estrelas de cinema, rockstars, né, disruptivos, mas que não sabem muito bem para onde ir. E quando entra alguém mais padrão nessa sociedade, tudo vira caos, tudo vira caótico, né? Porque há um enfrentamento dessas ideias. É um filme que justamente o enfrentamento, né, a briga pela briga, vale muito mais do que um papo intelectual que o filme tenta colocar. Porque até mesmo o papo intelectual é pura baboseira e o próprio filme reconhece isso. O que importa é a imagem frenética que remete aos tempos atuais, é esse enredo do absurdismo, desses tempos fluidos em que vivemos, dessa ousadia por si só. Enfim, é sobre isso que Gold é, esse filme onde a direção, a fotografia, a câmera vibrante falam por si só. Elas não precisam de um roteiro ou coisa do tipo. Tudo aqui é absurdo e é absurdo porque tem que ser. Entretanto, quando uma certa seriedade é embutida nessa trama, tudo cai, tudo desmorona. Parece até mesmo que o filme não sabe trabalhar com essas próprias ideias quase psicóticas, psicodélicas que o filme, que a obra impõe sobre si própria, não sabe ser trabalhadas. É um filme que não sabe trabalhar a si mesmo. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o Cara da Cultura
e tchau!